O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 12 anos que iremos celebrar agora no próximo mês de março, a caminho da edição de número 600, já se acostumou com a nossa pauta, especialmente nos anos eleitorais. Até porque temos que ter esta responsabilidade, este comprometimento com Nova Friburgo. E eu sempre que tenho oportunidade de me manifestar acerca deste momento, insisto em lhe proporcionar a seguinte reflexão: votar é escolher. Você precisa ter as melhores informações, aquelas imparciais, isentas, aquelas que respeitem a sua inteligência, para que você, assim, faça a sua melhor escolha. Até porque me parece que ainda do seu voto não cabe liminar em qualquer instância, não cabe qualquer julgamento em qualquer tribunal. O seu voto é pessoal, intransferível e, eu diria, sagrado. E mais, o prazo para arrependimento é de 4 anos. Então, portanto, você tem que entender todo este cenário, mesmo de forma alheia à movimentação política eleitoral, mas tenha certeza que os eleitos irão decidir e propor a movimentação que irá lhe afetar na rotina da cidade. Assim é a nossa democracia e assim os poderes constituídos são democraticamente eleitos. Portanto, este ano, onde teremos a oportunidade de refazer as nossas escolhas para o Poder Legislativo Municipal e o Poder Executivo Municipal, é extremamente importante, desde já, você conhecer as peças que estão começando a se movimentar no tabuleiro que será devidamente finalizado em 4 de outubro deste ano, domingo em que teremos as eleições e, no caso de Nova Friburgo, em turno único. Portanto, o programa Cidade Real terá uma pauta muitíssimo, eu diria, atraente. Conversaremos com todos os pré-candidatos que se coloquem e, sobretudo, após as convenções eleitorais. E, neste momento, já iniciando esta agenda, estaremos conversando, inclusive por entendimento bastante isento e cordial, com a atual administração pública, até porque, normalmente, sempre a situação participa do processo eleitoral. E é importante, é indispensável e é fundamental ouvi-la neste momento. E temos, nessa ocasião, a sua representação máxima nesta edição, que prontamente atendeu o nosso convite e vem justamente prestar informações, esclarecimentos e sanar dúvidas que, por vezes, a desinformação acaba permitindo. É preciso ter informação. E o programa Cidade Real tem como sua saga principal, como seu objetivo primordial, a sua missão fundamental, levar até você informação de utilidade pública. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita
do programa Cidade Real, que conta, evidentemente, com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 13 de janeiro de 2020. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E você, atento telespectador e, sobretudo, telespectadora, já observou que pelo figurino do apresentador, certamente ele está ladeado, o que é um termo ótimo nessas ocasiões, por uma autoridade. Assim determina o rito do cargo. E, desde já, no início desses trabalhos, quero remeter um abraço fraternal, um beijo carinhoso para a queridíssima Cristina Vale Pinheiro Bravo, também conhecida como primeira-dama do município, a quem eu mantive contato e, de imediato, atendendo o pleito da produção do programa Cidade Real, promoveu os devidos entendimentos internos na Prefeitura Municipal e, assim, viabilizou a presença do ilustre prefeito, colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo, a quem cumprimento. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Muito obrigado, Zuri. Muito obrigado a todos. É um prazer muito grande estar aqui. O seu convite para nós é uma honra, um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, de muita credibilidade, de muita informação e de muito trabalho justo, né? Porque o que nós precisamos é que a informação seja justa, seja honesta. Isso é que é o mais importante. No que se refere ao meu relato acerca da competente, comprometida, atenciosa e dedicada Cristina Bravo, eu tenho certeza que o seu voto me acompanha. Com certeza. Eu acompanho o relator em número, gênero e grau. Já há 40 anos. Há 40 anos? 40 anos. Sensacional, Renato. Entre namoro, noivado e casamento, nós já temos 40 anos. 40 anos, Zuri. 4 décadas? 4 décadas. 4 décadas. Completadas esse ano? Completadas agora em 2020. Em 2020? 2020. Sensacional. Sensacional. Temos um casal de filhos. Exato. E temos agora o novo manda-chuva da família, que é o Antônio, nosso netinho. Neto, né? Exatamente. Não obstante, evidentemente... Aliás, desculpe, Zuri. Perfeito. A Rita Lee diz que se ela soubesse que ser avó era tão bom, ela teria pulado a parte de mãe. De mãe, exatamente. Né? Porque realmente, rapaz, ser avô é maravilhoso. Maravilhoso, é tudo de bom. Até porque se diverte e não tem essa responsabilidade de pai ou mãe, né? Pega limpinho, entrega sujinho. Boa! E aí, Renato, evidentemente que a queridíssima Cristina merece um certificado de honra ao mérito gravado com letras de ouro pelo período de convivência com o casal. É verdade. Eu acho que essa aí eu diria para você que a recíproca é verdadeira. Você está legislando em causa própria. Legislando em causa própria. Mas, Yuri, se eu não me defender, quem me defende? Perfeito, né? Amigo. É assim mesmo. Mas você sabe, rapaz, que eu digo a você de todo o coração,
o casamento, você sabe que não tem fórmula, não tem fórmula nem forma. Né? Exatamente. Você tem que ter muito amor, muito carinho, muita atenção, muito respeito, mas eu sou um apaixonado pelo casamento, porque eu acho que ele traduz o que há de mais bonito no ser humano, que é o bem-querer, que é a família, que é o amor, que é o carinho, né? Então, eu torço muito para que os casamentos deem certo e que todos sejam muito felizes. Precisamente qual será a data da celebração? 28 de abril. 28 de abril. 28 de abril, uma data bonita. Bonita. Muito próxima, 26 de abril, dia de aniversário do meu filhote José Vitor. Olha só, então, viu? Alguma coisa nós temos em comum. Mais de uma, inclusive, como também a paixão que temos pelo tricolor das Laranjeiras. Essa paixão, ela realmente é muito forte, né, Zuri? Porque é aguentar o que nós aguentamos em 2019 não é fácil, não. Eu outro dia, Renato, só ainda na pauta das amenidades, conversando com um amigo, ele fez uma reflexão muito interessante. Ele falou, Zuri, observe o seguinte, o homem, ele troca de religião, ele troca de escola de samba, ele troca de mulher e, por consequência, de sogra também, né? Porque e de marido também. Agora, exatamente, troca de mulher ou de marido. Agora, da paixão pelo clube do coração, não. É difícil. Eu não conheço. É difícil. Eu não conheço. Difícil. É uma paixão inexplicável. Agora, lá em casa, eu sou o único tricolor. O único? O único. Até o Antônio, meu neto, é flamenguista. Já se manifestou assim? Já se manifestou comemorando o gol do Gabigol, com aquele formato do Gabigol. Então, rapaz, é uma coisa impressionante. O Flamengo virou uma mania nacional, né? Exatamente. Virou uma mania nacional. Exatamente. E a gente tem que engolir, né? Amigo, somos minoria. Somos minoria, evidentemente. Prefeito, sendo assim, nós temos uma pauta aqui bastante extensa e face já o tempo em que você não comparece aqui, certamente os assuntos, eles se acumulam e, obviamente, este ano é um ano importantíssimo. Em qualquer administração municipal dos 5.570 municípios do território nacional. Especificamente aqui em Nova Friburgo, e nós falaremos dessa questão mais adiante, é importante ouvi-lo. Prazer, Zuri. É importante ouvi-lo. A minha avaliação, na realidade, é uma reclamação da população que assim se dirige a mim, de maneira muito cordial, muito educada, querendo ouvi-lo. Uhum. Então, face à nossa proximidade e sempre a nossa relação bastante cordial, agendamos esta ocasião para a qual queremos ouvi-lo atentamente acerca de vários assuntos. E já lhe proponho, talvez, se não o principal, o básico, que é o equilíbrio orçamentário. Como andam as finanças de Nova Friburgo? Nós tivemos a aprovação pela Câmara do Orçamento Municipal, com os devidos valores para as secretarias de Educação e Saúde, que são as que mais absorvem recursos. Mas, num cenário de crise nacional, como estão as finanças da administração pública em Nova Friburgo? Bom, Zuri, você sabe que o orçamento municipal, seja em Friburgo, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, ou qualquer município do Brasil, é um orçamento que você não pode afirmar que ele é real. Você tem hoje um orçamento real e um orçamento virtual. Por que isso? Em função dessa crise que você citou. Então, por exemplo, esse ano de 2019, nós tivemos uma redução muito grande por parte do repasse do Fundo da Educação. Chegou a quase 4 milhões de reais. Então, nós prevíamos, no início de 2019, um orçamento da educação. Chega no meio do ano, você é comunicado que tem uma redução em torno de 4 milhões de reais. Um valor considerado, valor alto. Sem dúvida. Aí você tem que refazer o seu orçamento, você tem que refazer o seu estudo, a sua participação. E aí, é a sua participação, porque, na verdade, o município, nessa questão orçamentária, é sempre o mais sacrificado, é sempre aquele que mais sofre.
né? Por exemplo, os repasses de ICM do Estado do Rio de Janeiro reduziram drasticamente. Por quê? Culpa do governador? Absolutamente, ele não tem culpa nenhuma. É culpa da crise da economia. Porque por mais que você veja algumas melhoras na economia, ela ainda não chegou na ponta, ela não chegou nos cofres municipais. Além disso, também você tem a arrecadação dos impostos municipais. No caso, o IPTU, o ISS, que você também teve uma queda proporcionalmente aos outros anos, vamos dizer, os outros anos em que a economia ia bem, que já não vem bem há muitos anos, né? Desde a crise de 2008, que ela, na verdade, vem passando por trancos e barrancos. Então, você faz uma previsão de um orçamento municipal, no caso aqui nosso, em torno de 560 milhões. Aí você chega no final do ano, você arrecada 480. Então, você tem que fazer a suplementação, você tem que fazer a modificação, você tem que adequar, adaptar. Então, a questão orçamentária é uma questão difícil de ser analisada e de ser acompanhada. Você tem que estar dia a dia acompanhando com lupa, acompanhando a situação. Nós pegamos uma dívida de restos a pagar muito grande no início do mandato. Quando você entra numa gestão com restos a pagar e você quer cumprir com aquele pagamento, e nós cumprimos, nós pagamos todas as dívidas necessárias. Nós estamos com a folha em dia, a folha de pessoal em dia, absolutamente em dia. Absolutamente em dia. Absolutamente em dia. A folha de pessoal totalmente em dia. Nós temos alguns atrasos de servidores, melhor, de fornecedores, melhor dizendo, em função de processo. Às vezes você tem um processo em que o camarada deixou de apresentar uma certidão porque é uma empresa que, às vezes, ela passou por uma situação difícil, não consegue a certidão ou do Estado, ou da União, ou do município, para poder fazer o processo, porque tudo é processo. Eu não posso chegar na prefeitura, nem nenhum prefeito, nem nenhum secretário, e dizer o seguinte: olha, eu vou tirar o dinheiro daqui para pagar fulano, ou beltrano, ou ciclano. Não existe, existe um processo. Todos os pagamentos da prefeitura, seja ele de R$10 ou de R$1 milhão, requer um processo. Foi feito por licitação, foi feito por contrato, foi feito por uma adesão à ata, enfim. Então, o orçamento, Zuri, ele tem aquela coisa de você prever, fazer um planejamento estratégico para 20 anos, que depois caiu para 10, caiu para 5, ele agora caiu para 1 ano. Porque a capacidade nossa de investimento, ela é pequenininha, mas eu diria você tendendo a zero. Nós aqui é que pegamos o recurso que foi da venda das ações da Energisa e resolvemos investir em obras na saúde, na mobilidade urbana, na rodoviária, em obras de recuperação de quadras esportivas, em obras de recuperação de unidades básicas de saúde, na construção de escolas, na recuperação de escolas. Né? Você tem uma ideia, hoje, nossa capacidade de investimento ela é pequena, graças... Porque, veja bem, Zuri, nós vendemos as ações que estavam previstas de ser vendidas por 15 milhões, nós vendemos por 23 milhões num período de alta das ações da Companhia de Energia. Vendemos num período muito bom. Colocamos o dinheiro a juros até que se definisse onde fosse aplicado, ela foi para 26 milhões. Isso tudo no portal da transparência, prestação de contas, encaminhamos à Câmara o pedido de autorização para que a gente pudesse fazer os investimentos, a Câmara autorizou. Por exemplo, Zuri, nós temos um pedido na Câmara de um empréstimo de 15 milhões de reais. Aí você fala assim: Renato, por que você resolveu pedir 15 milhões de reais? Não, funciona assim. A Caixa Econômica procurou o município de Nova Friburgo, através da sua superintendência, que fica em Campos, e propôs o seguinte: prefeito, na análise que nós fizemos das contas da prefeitura, a prefeitura pode entrar nessa linha de financiamento, que seria de 2 anos de carência e 8 anos para pagar, com juros subsidiado. É um dinheiro especial da Caixa. O que nós fizemos? Nós planejamos ali o investimento para uma obra de reurbanização no centro de Conselheiro, pegando de ponta a ponta ali em Conselheiro Paulino, pegamos também para fazermos o recapeamento asfáltico em áreas de importância para o município, áreas que você precisa realmente fazer, e além disso também colocamos o recurso para fazermos a recuperação e finalização da obra do Centro de Arte, do Porão de Arte, que está parado desde 2011.
Então, nós não fizemos aquele pedido de dinheiro, de empréstimo, porque nós queríamos pedir emprestado. A Caixa que veio nos oferecer, porque a Prefeitura está em condições de pegar esse empréstimo. Então, nós trabalhamos, Uri, com um orçamento muito pé no chão, um orçamento em que as pessoas lá cuidam com muito carinho, com muita atenção. Agora, é lógico que a gente depende de repasses federais, de repasses estaduais, de arrecadação municipal. A proporção que o governo federal aumenta a sua arrecadação, aumenta o repasse para o município. Por exemplo, Zuri, nós temos, só para você ter ideia, a questão do repasse do pré-sal. Nova Friburgo recebe um repasse do royalty, que significa algo em torno de 8 milhões de reais ano, né? Você sabe quanto é que Maricá recebe? 2 bi. Niterói recebe 2 bi. E nós recebemos, eu acho que não dá nem 1/1000º disso, por causa da distribuição que eu acho desequilibrada. Exatamente. Né? De uma forma, tudo bem que Maricá receba mais, porque a bacia está ali em frente, essa coisa toda, mas dessa desproporção é muito sério. Desigualdade. É desigualdade. Então, você veja, por exemplo, nós estamos vendo municípios no Brasil, e especialmente aqui no estado do Rio, que estão com seus salários atrasados, que não pagaram o 13º. Nós fizemos antecipação do 13º para julho na primeira etapa e na segunda etapa pagamos em dezembro. E olha só, a importância da folha de Friburgo, da folha de pagamento para o comércio, para o desenvolvimento da economia da cidade é muito importante. Nós estamos falando de uma média de 12 milhões mensais de folha de pagamento. 12 milhões, vezes 10 dá 120, dá 140 milhões de reais de folha de pessoal no ano. Você imagina 140 milhões desenvolvido e colocado na economia da cidade. Isso dá uma alavancada. Por isso, Zuri, que Nova Friburgo é a cidade com maior potencial de geração de emprego. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É o Instituto que faz o desenvolvimento de análise de geração de empregos. O único mês que nós fomos negativos foi o mês de setembro. Os outros meses nós fomos superavitários, ou seja, geramos mais empregos do que demissões. Fechamos o ano com uma proporção maior do que todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Você há de convir que é um resultado fabuloso no momento em que o Estado vive ainda sob a questão da relocação fiscal, refinanciamento fiscal. O Estado ainda deve muito ao governo federal, vai ter que começar a pagar, está fazendo o dever de casa. E aí, veja bem, o Estado, ele quando nos atrasa ou deixa de repassar, ou diminui o repasse, para nós temos que refazer imediatamente esse orçamento. Por isso, Zuri, que é importante que a gente faça esse acompanhamento, eu diria a você, diariamente. Diariamente. Aí a pergunta sempre lá com a equipe da Fazenda, da Finanças, vem cá, o que pingou hoje, qual é a perspectiva? E outra coisa, Uri, uma coisa interessante, o governo federal diz o seguinte, olha, eu vou devolver para os municípios o pré-sal. Aí devolveu dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. 3.300.000 reais que foi devolvido. Mas ele disse o seguinte, eu devolvo para você o dinheiro, mas você tem que fazer isso e isso. Sabe o que era para fazer? Pagamento de INSS. Ou seja, o dinheiro veio... E volta. E volta. Ele nem esquentou nos cofres da prefeitura. Então, esse pacto da federação, essa repactuação, essa reanálise do discurso do ministro Paulo Guedes, de que é menos Brasília e mais Brasil, ele tem que ser colocado em prática imediatamente. Senão, nós vamos ver municípios cada vez em uma situação pior, cada vez numa situação mais difícil. Mas nós aqui estamos procurando fazer o dever de casa. Falta muita coisa para fazer? Sim, com certeza. E vai ter sempre muito o que fazer. Porque a cidade de Nova Friburgo, ela, apesar do problema que houve em 2011, ela cresceu muito. Tanto é que no próximo censo nós vamos ter uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Exatamente. Mas só que nós já estamos com mais de 200 mil habitantes há algum tempo e os repasses que o governo federal faz ainda é de menos de 200 mil habitantes, porque você sabe que tem, por habitantes, um valor de repasse, sim, um percentual de repasse. O repasse é escalonado de acordo exatamente, com a população do município. Exatamente. E nós temos lá um documento que foi da época que o doutor Amâncio era prefeito, que o doutor Pingré, não sei se você conhece. José Vitor Pingré. José Vitor Engenheiro Pingré, civil. Junto com uma equipe, eles fizeram um levantamento e chegaram à conclusão que Nova Friburgo só podia ter no máximo 100 mil habitantes.
Por isso, Zuri, é que a gente sempre fala dessa questão das chuvas, dessa questão dos perigos da queda de encostas, de queda de barreira. A gente está sempre falando porque o estudo que se tem é o estudo que leva a que 70% das áreas de Friburgo são áreas de risco. Exatamente. Né? São áreas, inclusive, que eu acho que algumas nem são mais de área de risco, mas que são consideradas oficialmente. Então, você vê que administrar todo esse vai e vem, esses altos e baixos, não é fácil. Agora, prefeito, desse orçamento municipal que estima receita e fixa despesas. Isso. As despesas são conhecidas. Isso. Né? As receitas que são variáveis e, conforme você até está nos explicando, diariamente. Uhum. Qual o percentual que provém de receitas municipais? Ou seja, de cada real, qual é o percentual que realmente é arrecadado pelo município? Zuri, é o menor de todos. É o menor de todos. Porque você veja hoje, o grande repasse é o Fundo de Participação dos Municípios. Exatamente. Né? Que os municípios, 99% dos municípios do Brasil dependem do FPM. Depois vem os repasses da saúde, do SUS, vem os repasses do Fundo de Educação. Esses são os 3 principais repasses. Depois vem o repasse do Estado com o ICMS. A arrecadação por parte do ICM, desculpe, por parte do ISS IPTU, e do IPTU. E outros emolumentos. Emolumentos e taxas, Isso. né, que são poucas, nós temos aí um percentual baixíssimo, que não chega nem a 15%. Ou seja, a dependência de subvenções estaduais e federais, ela é gravíssima. Muito, muito séria, muito séria. Por isso é que a gente pede que haja uma renegociação. Por exemplo, hoje eu diria para você, de cada R$100 arrecadado, R$70 vai para o governo federal, R$27 para o Estado e R$3 para o município. Porque, veja bem, além desse repasse, você veja, por exemplo, que o governador Wilson Witzel está brigando hoje para aumentar o repasse do governo federal para o governo do Estado. Porque, eu não sei números assim objetivamente, mas em números aproximados, o Estado paga mais de 170 bilhões de reais à União e recebe 50 bilhões em volta. Por quê? Porque ele é redistribuído pelo Brasil inteiro e aí você tem municípios que absolutamente não fazem parte dessa arrecadação. Por isso é que o grupo de estudos da reforma da Constituição está desejoso de fazer uma diminuição do número de municípios, porque se criou muitos municípios e sem a estrutura necessária para acompanhá-los. Então, a proposta é muito séria e deve ser muito bem analisada. Ou seja, finalizando essa avaliação, esse orçamento que, evidentemente, obrigatoriamente tem que ser aprovado pela Câmara Municipal, ele não atende todas as necessidades no que se refere à prestação de serviços públicos pelo município. Não. Não atende. Não atende. Não atende. Até porque, Zuri, se você considerar, e nós fazemos um trabalho pé no chão, esse orçamento, algumas pessoas, você copiou do ano passado e tal. Não, são referências. São tipos de orçamentos básicos, porque você também não pode ficar inventando. Você tem que trabalhar com a realidade. Por exemplo, nós temos casos de municípios no Brasil, municípios do porte de Friburgo, que cresceu o orçamento, por exemplo, de 500 milhões para 2 bi. E aí? Ele cresceu o orçamento ali no papel, mas não cresceu oficialmente, na real. É o que eu digo do virtual e do real. Ele corre um sério risco, porque isso significa que ele aumentou muito a despesa. Nós estamos fazendo aqui um crescimento pé no chão. Por exemplo, em número de pessoal. Hoje nós temos em torno de 6.500 funcionários na prefeitura. Desses 6.500, são 3.400 são da educação, 2.000 são da saúde e os outros são de outras secretarias, esporte, lazer, cultura, turismo, obras, serviço público. Para você ter uma ideia, na época do Dr. Heródoto, por exemplo, havia na Secretaria de Serviço Público algo em torno de 400 funcionários no serviço público. Hoje nós temos algo em torno de 150. Ou foram se aposentando, ou mudaram de emprego, ou faleceram, entendeu? Então você tem todo esse processo também de você ter que repor e não pode repor em função do orçamento baixo.
Nós fizemos agora um processo seletivo. Por que nós fizemos um processo seletivo? Porque nós substituímos o RPA por um processo seletivo, que é um processo correto, é um processo em que as pessoas vão estar legalizadas oficialmente. Nós conseguimos diminuir o valor do RPA em substituição ao processo seletivo, nós vamos substituir o número de pessoas diminuindo os valores investidos. E não vamos pagar menos, não, nós vamos pagar bem. Tanto é que a procura pelo processo seletivo foi muito grande. Então, é você, como eu disse, Zuri, é você analisando o dia e, logicamente, trabalhando, torcendo para que a economia se desenvolva, para que a economia cresça e para que melhore. Também não adianta a economia crescer e os repasses também não acontecerem. Não acompanharem. Não acompanharem. Agora, você sinalizou o contingente de servidores públicos, em torno de 6.500 servidores, e não tenho dúvida de dizer que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo é a maior empregadora da região. Com certeza. Correto? Com a certeza. Maior empregadora. No público e no privado. Exatamente. Mas, especificamente, analisando-se o secretariado municipal. Houve um momento que as mudanças eram constantes e frequentes e surpreendiam, porque mal se tinha conhecimento do novo secretário, ele já era substituído. Na última vez que você esteve aqui, eu lhe indaguei acerca disso. O que justifica essa rotatividade no entendimento do chefe do Poder Executivo? Zuri, por mim, eu teria nomeado a equipe no primeiro dia e iria com essa equipe até o final. Mas nós temos várias situações. Por exemplo, nós tivemos pessoas da iniciativa privada que nós convidamos para ir para o setor público e que não se adaptaram ao setor público, porque eles estavam habituados ao setor privado em que, por exemplo, vou comprar esse chapéu. Quanto custa? Esse aqui custa muito. Esse é puro. Eu diria que não tem preço, porque tem todo um valor simbólico. Maravilhoso. Em torno dessa peça. Pois é, mas aí veja bem, na verdade, na iniciativa privada, você define o chapéu, você vai lá e compra e paga. O mercado é que diz. Você faz a tomada de preço, a licitação, a aquisição, o pagamento em 5 minutos. Você levou, não é verdade? Até tem uma história do Ney Peixoto, não sei se você lembra, Ney, da Márcia Companhia. Lembro. O Ney uma vez me contou que foi ao Peru passear com Sueli, esposa dele, e chegou lá, tinha um pullover, né, um casaco maravilhoso, feito por um índio. Aí ele foi e perguntou quanto era o casaco. Aí o índio falou, esse casaco custa $1.000. Aí ele falou, é caro. Aí o índio falou para ele assim, mas é único. Quer dizer, ele tem um valor que o mercado pede. Exatamente. Isso. O mercado deixa isso acontecer. Já no setor público, você tem que licitar, você tem que fazer o processo licitatório. A licitação, às vezes, ela dá vazia, né? Porque às vezes a gente faz uma cotação de preço que o mercado não coordena ou não aceita esse preço. Às vezes, por exemplo, isso acontece muito em medicamento. A gente faz a cotação do preço e bota o preço bem baixo, né? E aí o mercado não aceita. E aí acaba que dá deserto. Por isso é que às vezes tem que fazer o emergencial. Entendeu, Zuri? Então, veja bem, pegando objetivamente a questão que você me perguntou, a questão maior é a seguinte, é que o secretário tem essa parte. Eles, na verdade, alguns não se adaptaram ao setor público e pediram para se afastar. Eu também não gostaria de ter um secretário ou uma secretária que tivesse insatisfeito ou insatisfeita. Outro secretário, nós mudamos de secretaria. Foi feita uma mudança. Às vezes ele foi para uma secretaria que tinha mais o perfil dele e entrou uma pessoa que era o subsecretário. Né? Por exemplo, eu tenho o caso que eu posso citar aqui do Marcos Marins, que era o secretário de Cultura, que se desincompatibilizou para ser candidato. O Marinho, que era o subsecretário, entrou, assumiu como secretário. Nós temos, nunca houve, Zuri, por incrível que pareça, nunca houve uma secretaria ou um secretário ou secretária que tenha saído porque brigou comigo ou porque se desentendeu comigo. Não houve? Não houve. Não houve. Não houve nenhum desses casos? Não houve. Não, absolutamente, não houve. O que houve, sim, foi uma conversa muito franca de ambas as partes
E aí a gente chega à conclusão, olha, não dá mais para mim, porque eu realmente não consigo adaptar, não consigo aceitar a questão do público, é demorado, entendeu? Eu também, outras também, quando você fala da responsabilidade que é de ser o ordenador de despesa, de colocar os bens, que os bens seus ficam todos eles à disposição de qualquer situação. Então as pessoas também, elas ficam um pouco assustadas. Receosas. E outra coisa também, Zuri, é a questão do próprio salário. Você tem secretários que ganhavam no seu trabalho, ou na sua iniciativa, ou no seu mercado, ganhavam mais do que ganhavam como secretário. Aí começa a pressão familiar. Poxa vida, você está na secretaria, você está ganhando lá um salário, aqui você ganha muito mais. Outros que tinham seus negócios, que tiveram que... Porque você, quando vai ser secretário, você, na verdade, tem que ter uma dedicação exclusiva. Sem dúvida. É igual o meu caso como prefeito, né? Ficam algumas pessoas dizendo aí, o Renato não se dedica. Eu me dedico muito, Zuri. Isso eu posso lhe garantir de todo o coração. Se tem uma coisa que eu gosto é de trabalhar. Eu gosto de ser o prefeito de Friburgo. Eu gosto. É um desafio permanente, é um desafio diário. Ainda hoje teve um grande amigo nosso que esteve comigo na prefeitura. Aí falou assim, Renato, não sei como é que você está aguentando essa pressão, esses problemas para enfrentar. Eu falei assim, eu aguento porque eu gosto do que eu faço, porque eu acredito no que eu faço. Tem alguns caras aí que até dizem assim, o Renato nem mora em Friburgo. É brincadeira, né? Pô, vamos deixar de brincadeira, pessoal. Não mora em Friburgo? Não moro em Friburgo. Se vocês quiserem, eu dou meu endereço aqui agora. Né? Morei muitos anos na rua José Veloso, número 9, Casa 2, em Conselheiro Paulinho, loteamento Tio Barão. Antes tinha morado na rua Bertino Quadro Gama, 68, em frente ao Alunos do Samba. Né? Ali tinha um campinho de futebol, tinha ferrovia. Ali conheci muito seu avô, né? Seu pai, sua mãe, sua irmã, você. E, além disso, também, depois eu vim morar no centro da cidade, morei um período na rua José Eugênio Milha e moro há mais de 10 anos no Cônego, na rua Alameda Eduardo Porto, casa 30. À disposição. Endereço, inclusive. Endereço, eu só não sei de qual o CEP. Mas certamente a sua assessoria durante o intervalo vai providenciar essa informação. Ou seja, Renato, passado esses momentos de realinhamento, a equipe do secretariado, você entende que seguirá, salvo melhor juízo, até o término desse seu mandato? Com certeza. Agora, eu também não tenho bola de cristal, né? Eu não sei, por exemplo, porque nós temos um período eleitoral de pré-candidaturas. Muito provavelmente algum secretário vai desejar ser pré-candidato a vereador. Tem que se desincompatibilizar. Aí tem que se desincompatibilizar. Exato. Né? Então, Zuri, isso pode acontecer. Né? Agora, eu também, Zuri, eu não tenho compromisso com o erro e também não tenho condições de ficar analisando ou de me preocupar com um problema que ainda não surgiu. Eu costumo dizer o seguinte, eu não abro guarda-chuva antes do temporal. Porque você, por exemplo, aqui em Friburgo, por exemplo, no período de chuvas agora, nós temos tido locais que a chuva tem caído 90 milímetros. Exatamente. Como foi o caso aqui do Vale dos Pinheiros, nessa redondeza. Como foi o caso de Amparo também. Mas nós temos lugares que não choveu. Né? A chuva está muito isso. Então, dentro desse raciocínio, Zuri, eu respeito muito secretários e secretárias. São pessoas trabalhadoras, dedicados, esforçados, pessoas que querem acertar, pessoas que não têm hora, não têm dia, entendeu? Qualquer horário que você convida, que você convoca, que você chama, está sempre disposto a trabalhar, ajudar e, logicamente, quer torcer para que tudo dê certo. Excelência, nós precisamos fazer um intervalo e continuaremos conversando sobre estas questões que eu entendo precisam ser tratadas permanentemente. A informação é indispensável neste momento, como em qualquer outro, até porque você é quem paga toda esta conta. Querida, você hoje foi maravilhosa no posicionamento sem GPS desta lindíssima e aromática orquídea. Parabéns, Jussara Conceição, nossa repórter cinematográfica. Depois do intervalo, retornaremos conversando com Sua Excelência, o Prefeito Municipal, colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. A
Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Programa Cidade Real. Credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e também de atenta e eficiente assessoria de comunicação de Sua Excelência, que neste momento está aqui devidamente sendo representada pela querida e bela Ágata, a quem já me faço uma referência especial, me contendo nos elogios, correto, Excelência? Como também ao companheiro Iago, ao companheiro João Lucas e também ao jornalista Fernando Moraes, secretário municipal de comunicação e, em outras épocas, operador de aparelho de ar-condicionado. Quando tivermos a oportunidade de gravar uma edição com o ilustre secretário, faremos essa sessão Esta é a Sua Vida. E me parece que a assessoria, muito atenta à sua manifestação, lhe trouxe uma informação complementar. É verdade. O número do CEP. Sensacional. 28 610 440. Repita. 28 660 440. 28 610 440. 28 610 440. Esse eu nunca mais esqueço. É o CEP lá de casa. Sensacional, Renato, sensacional. Eu vi que a turma está atenta, tá? Está atenta, tá ligado. Está ligada. Obrigado, equipe. Prefeito, continuando aqui a nossa resenha, os assuntos são bastante polêmicos e contundentes. Eu quero tratar com a sua pessoa do seguinte aspecto e ainda temos tempo suficiente. Como em qualquer administração de qualquer município, me parece que o ponto nevrálgico é o setor da saúde pública. Até porque quanto mais se faz, mais se tem por fazer. Nova Friburgo é polo da região. E aí, evidente, além dos poucos bônus, tem muito ônus. E isso traz um cenário complicadíssimo de se administrar, e não só na sua gestão. Eu tive já o privilégio de entrevistar todos os prefeitos ao longo da minha carreira na televisão, sem dificuldades. O que falta? Verba, falta competência profissional, falta entendimento daqueles que recorrem ao setor público. A crise financeira também sobrecarregou o atendimento da saúde pública, porque muitas pessoas migraram de planos de saúde particular para o atendimento público, ou, como tínhamos na nossa época, a letra E. Todas as alternativas anteriores são verdadeiras.
Zuri, eu cravo, sem sombra de dúvida, a letra E. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Por quê? Só para dizer números para você. Por favor. Que são números reais que estão à disposição da população. Por exemplo, hoje, 84% da população de Nova Friburgo, ela busca a saúde municipal. 84%? 84%. Porque houve um aumento muito grande dos valores do plano de saúde, conforme você colocou, e as pessoas, em função de uma série de situações, deixou de pagar e aí foi usar a nossa saúde municipal. Para você ter uma ideia, há 3 anos atrás, quando nós entramos no governo, havia uma média de 260, 270 atendimentos dia no Raul. Hoje são quase 600. Dia? Dia. E olha, nós temos a UPA com 10 mil atendimentos mês. A UPA é considerada de bom padrão, de boa qualidade. E diga-se de passagem, nós ficamos durante 2 anos pagando a parte do governo do Estado, que agora o doutor Wilson paga. Desde quando ele entrou, ele colocou em dia os pagamentos desse ano que ele entrou. Entendeu? Porque a UPA é paga pelo governo federal, governo do Estado e governo municipal, é tripartite. A questão também que nós resolvemos atacar é o seguinte, é a questão da estrutura do Raul Sertã. O Raul vai completar 100 anos. E ele foi feito uma série de puxadinhos. Puxa para cá. Quando você puxa a parede, mas você puxa a rede elétrica, a rede hidráulica. Fizemos uma obra agora lá no Raul, e as pessoas estão lá que podem confirmar, na rede de água e de esgoto, com castelos d'água e fazendo toda a recuperação da rede de esgoto, que não tinha. Isso aí foi uma coisa que foi deixada ao longo dos anos, Tivemos uma obra da cozinha, que é uma obra importante, que ela estava abandonada. Tivemos uma obra da lavanderia, que agora, se Deus quiser, no dia 20, nós estamos entregando um novo equipamento. A obra da recepção. Tivemos uma obra da recuperação de 30 leitos na parte antiga do hospital, que estava lá, abandonada, que nós já estamos, inclusive, providenciando para fazer a entrega. Pegamos o prédio anexo, que estava abandonado e parado desde 2011. Não sei se você conhece lá. Conheço. São 2 andares maravilhosos. Exatamente. Onde nós vamos ter 6 novas salas de cirurgia. E aí, qual é a nossa ideia? É abrir as 6 salas de cirurgia e recuperar as salas antigas. Nós vamos abrir 30 novos leitos e recuperar os leitos que estão atualmente, para que a gente possa aumentar a capacidade do hospital, porque essa que é a realidade, Zuri. Nós somos um hospital municipal Raul Sertã, mas que, na verdade, ele é regional. De direito, ele é municipal, mas, de fato, é regional. É regional. Agora, nós temos lá, Zuri, uma equipe maravilhosa. Eu acho que, inclusive, a população poderia ir conhecer mais de perto o trabalho que aquela equipe faz. É um trabalho de abnegados, de pessoas dedicadas, que fazem com amor, com carinho. Então, hoje nós temos uma boa alimentação no hospital, temos a rede de água e de esgoto prontamente retificada e consertada, temos uma obra. Você sabe que fazer obra em um hospital, você como engenheiro sabe disso. Não é simples. Não é simples, porque você tem a pessoa que está acamada, a pessoa que vai para uma sala de cirurgia, a pessoa que vai para um exame. Você tem uma série de situações... Os horários, inclusive, são limitados. São limitadíssimos. Para que as obras sejam executadas. Limitadíssimos. E eu, inclusive, gostaria de convidar as pessoas para irem conhecer, porque nós precisávamos fazer essas obras no hospital. E posso te dizer, Zuri, tem muita obra ainda para fazer. Temos que dar sequência a essas obras. E outra coisa, não é fácil você conseguir dinheiro para a obra. Você tem, às vezes, o dinheiro para o medicamento, você tem, às vezes, o dinheiro... Mas o dinheiro para investimento, para a obra, não é fácil. Tanto é verdade que parte do recurso da Energisa, das ações da Energisa que foram vendidas, que pertenciam à prefeitura, 4 milhões foram aplicados nesse prédio novo. Porque estava lá o prédio abandonado, parado, sem perspectiva. E outra coisa, Zuri, você pensa que foi simplesmente assim, nós retomarmos a obra lá? Não! Ali tinha um processo. Tinha uma empresa que tinha feito a obra, tinha parado a obra, a empresa não foi encontrada, depois foi encontrada, ela desistiu.
Por sorte, a segunda colocada aceitou, que é a Frienge, é uma empresa local, uma empresa que faz um serviço de qualidade, entendeu? Então, isso tudo soma no momento. Por que não começou antes? Por que está fazendo agora? Porque é todo um processo. É todo um processo. Você tem que fazer de acordo com o processo. Não adianta eu chegar lá e falar, inicia a obra. Não. Como é que está o processo? Como é que está essa situação? Tem que licitar? Pode aproveitar o segundo colocado? O primeiro colocado desistiu? Por que desistiu? Isso tudo todo mundo tem que falar no processo, né? Então, Zuri, eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos fazendo o caminho certo. Pé no chão, melhorando o atendimento. Nós hoje já somos procurados por pessoas que vêm aqui para fazer tratamento não só dos municípios, mas também de outros municípios que não estão nessa região. Vêm pessoas para cá. Nós vamos agora iniciar um processo de cirurgias. Fizemos agora, Zuri, o processo de licitação de laboratórios. Passamos de 3 para 5 laboratórios que vão estar fazendo o atendimento. Nós temos o Hemocentro, que é o segundo maior do estado do Rio de Janeiro. E aqui eu aproveito a grande audiência do seu programa, Zuri, para pedir a vocês que vocês doem sangue. Perfeito, perfeito. Porque doando sangue, você vai estar salvando vidas, Perfeito. você vai estar... O sangue é para as pessoas salvarem, para fazer cirurgia. Se você me permite acompanhá-lo nesse pedido, eu, por vezes, sou insistente também com essa questão aqui. Até porque sangue, exceto o fato de repente, você fazer um convênio com algum castelo na Pensilvânia para poder licitar sangue. Você não consegue, não se produz em laboratório. Você precisa contar com a solidariedade e a generosidade de cada um de nós. Então, doar sangue é doar vidas. E se você seguir os procedimentos, que são muito simples de serem atendidos, não lhe causam qualquer prejuízo na sua estrutura orgânica, você salva vidas. Prossiga. Mas, Uri, além do Raul Sertan, que é, sem dúvida nenhuma, o foco principal na melhoria dos serviços, na melhoria das instalações, é importante isso, também nós estamos agora muito mais organizados com relação à questão de medicamentos, né? Nós vamos fazer, inclusive, a informatização do processo da saúde. Então, isso vai ajudar muito ao controle que realmente precisa ser feito sempre com relação a medicamentos, com relação a equipamentos, com relação a tudo. A informatização vai fazer um controle geral, né? Agora, além disso, nós temos a maternidade, que é uma peça importantíssima nesse processo. Pra você ter uma ideia, o ano passado teve dias de nós termos lá o número de gestantes, não tinha uma gestante de Friburgo, eram todas de municípios próximos, e nós temos que atender. Não se pode recusar. Não se pode. A Constituição não permite. Não permite, não vamos recusar. Agora, por outro lado também, nós estamos agora fazendo todo um processo, são 10 projetos em parceria com o governo do Estado, para que a gente possa estar fazendo a recuperação em obras das unidades básicas de saúde, ou os postos de saúde, né, que são bem diversificados pelo município, mas nós vamos fazer a melhoria de cada um, fazendo com que eles tenham um atendimento cada vez mais forte para tentarmos diminuir a ida das pessoas ao Raul, para que a Raul possa ser só em um caso realmente de extrema necessidade. Exatamente, para que as portas de entrada para o sistema, que é tecnicamente como se define esse acesso, sejam as unidades básicas de saúde localizadas e distribuídas no município. Exatamente. Por exemplo, nós temos um trabalho de ortopedia muito bom, nós temos um trabalho, a hemodiálise é um trabalho muito bom. É um serviço terceirizado, mas que nós fiscalizamos, que fazemos o repasse do SUS para eles. Então tem toda uma parceria aí também importante nesse processo. Assim como também, Zuri, nós temos a parceria com a cardiologia do São Lucas, né, com o doutor Ventura, o doutor Gustavo Ventura, que é um trabalho muito bom que é feito lá. Excepcional. Primeiro mundo, né? Nós temos também, nós queremos fazer a parceria com a Unimed no que se refere à parte de tratamento do câncer, né, a Unimed está fazendo lá todo o estudo e levantamento de documentação. Aí é o que eu digo a você, né? Nós queremos, a Prefeitura já fez o orçamento, já identificou no orçamento, mas nós queremos o quê? Que a Unimed apresente a documentação para que a gente possa assinar o processo. Já conversei com a direção da Unimed, estamos fazendo esse processo, eu espero que tudo corra bem para que a gente possa
não só melhorar, como ampliar os serviços também. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Agora, a crise na saúde, ela é brasileira, se não mundial. Então, nós temos hoje municípios, por exemplo, como o município do Rio de Janeiro, que vive uma verdadeira situação caótica. E olha que é a maior rede de hospitais federais no Rio, é a maior rede de hospitais estaduais, tem uma rede de hospitais... Nós não temos aqui nenhum hospital estadual, nenhum hospital federal aqui na região. Você vê em outras regiões do estado, tem. Na Baixada tem, na região da Grande Rio tem, Niterói tem, né? Inclusive, no convênio que a gente assinou agora com a UF, com o reitor, nós falamos com o Antônio Cláudio, falei, Antônio Cláudio, nós precisamos pensar em levar a escola de medicina da UF para Nova Friburgo, porque eles podem abrir turmas especiais para Nova Friburgo e, logicamente, temos aqui um hospital universitário. Exatamente. Né? Exatamente. Por exemplo, essa questão do Hospital da Cura do Câncer. A prefeitura, aqui no Antigo Adventista, a prefeitura não é parte desse contrato, mas eu já manifestei ao governador, já manifestei ao doutor Edmar, secretário estadual de saúde. O que vocês precisarem do município, que tiver ao alcance do município, estaremos prontos para colaborar e para ajudar. Agora, ainda nesse viés, prefeito, recentemente houve um imbróglio, que é um termo ótimo para essas ocasiões, na substituição da OS que administra a unidade de pronto atendimento no nosso distrito raiz, também conhecido como Conselheiro Paulino. A questão foi equacionada? Foi. Ali foi o seguinte, Zuri, o contrato com a OS que estava lá, ele terminou. E aí nós assinamos um TAC, o TAC da Saúde, para que a gente pudesse fazer todo um processo de seleção, de escolha da nova OS. Foi tudo cumprido direitinho, o grupo do TAC trabalhou de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, foi escolhida uma OS, a OS, inclusive, já tomou posse lá, só que ao fazer agora o processo seletivo, a OS errou, cometeu um erro, e nós imediatamente, através do grupo de TAC, e eu como prefeito, comuniquei à OS, ela já entendeu, já aceitou, está refazendo, que na verdade ela não podia ter cobrado pelo processo seletivo, a inscrição pelo processo seletivo, e o número de pessoas que ela estava pensando em contratar era abaixo do mínimo necessário. Então o que nós fizemos? Nós fizemos toda uma análise, todo um estudo, já está sendo providenciado isso para que a gente possa melhorar ainda mais a qualidade do atendimento da UPA. Agora, você sabe, Zuri, que lá na UPA, quando o doutor Heródoto fez a desapropriação daquele terreno, ele fez a desapropriação, mas não houve um consenso, não houve um acordo ali. Aquilo está na justiça. E aquilo ainda vai sobrar para a prefeitura pagar o valor do terreno ali, que há uma questão jurídica que está sendo analisada. O que nós queremos é um acordo com a família do doutor Ariosto, para que a gente possa chegar a um acordo. Inclusive, Zuri, queria até, se você me permite, certamente, destacar o seguinte, que nós estamos, na verdade, enfrentando uma série de imbróglios, como você gosta muito de dizer e diz muito sabiamente, na gestão municipal. Imbróglios? Imbróglios. Muitos? Muitos. E esses imbróglios são os seguintes, por exemplo, esse caso do terreno da UPA, vai sobrar para a prefeitura pagar na nossa gestão. Ainda na sua gestão? Na minha gestão. Nós vamos ter que pagar. E você sabe que vale muito mais um bom acordo, né, do que uma briga judicial. Sem dúvida. Não é? Sem então, dúvida. Eu acho que isso tudo, Zuri, faz parte de um processo de enfrentamento no bom sentido, de fazermos com que as coisas de fato aconteçam, que as coisas sejam resolutivas, de que as coisas sejam boas, para que a gente possa diminuir esses imbróglios que acabam afetando o orçamento. Aí você tem que tirar 2 milhões para pagar não sei o quê, 3 milhões para pagar não sei o quê. Quando você viu, você está com um imbróglio de 10, 20 milhões, que corresponde a tantos % do orçamento que você poderia estar usando para pagamento de melhor serviço, de melhor atendimento, de recuperação. Do que foi planejado. Do que foi planejado. Prefeito, ainda rapidamente, existe alguma perspectiva de termos também uma unidade de pronto atendimento na região de Olaria, que atenda Cônigo, Cascatinha e esses bairros adjacentes? Olha, tem sim. Inclusive, essa é uma promessa de campanha, de fazermos com que haja uma unidade de pronto atendimento, uma UPA de Olaria. Inclusive, eu quero aqui agradecer ao deputado federal Luiz Lima pelo fato dele ter conseguido apontar os recursos.
Só que aí, Zuri, nós temos que ter a liberação do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, para que a gente possa ter a autorização de a realização. Exige um estudo maior, né? Nós já cumprimos com várias etapas deles, estamos agora aguardando as outras etapas para que a gente possa ter definitivamente cumprido essa promessa. E a UPA seria feito ali na via expressa, né? Caso a gente consiga viabilizar todas as etapas. Esperamos que sim. Excelência, nós ainda temos aqui uma pauta que requer esclarecimentos em outras áreas da prestação de serviços públicos, no que se refere à educação, aos serviços concedidos, que precisam ser muito bem esclarecidos, ao setor, a área sempre também muito delicada da mobilidade urbana, a relação do Poder Executivo com deputados que permeiam por Nova Friburgo, que têm contato direto ou através das assessorias e, sobretudo, no que se refere às eleições municipais deste ano. Entretanto, nosso tempo se esgotou. Isto posto, fui enfático agora, isto posto, a população de Nova Friburgo quer ouvi-lo também na próxima edição do programa Cidade Real para continuarmos avançando no trato desses itens. Podemos ter a sua presença confirmada? Perfeitamente, Zuri. Perfeitamente. Confirmadíssimo. Fechado. Ótimo, ótimo, excelente, muito bem. Conforme você observou, Sua Excelência, entendendo a fundamental importância de levar até você informação de utilidade pública, confirma a sua presença na próxima segunda-feira, também conhecida como 20 de janeiro, porque a pauta é extensa e os assuntos eles são interligados. Você deve ter observado, quando o prefeito abordou, por exemplo, o cenário do equilíbrio orçamentário, ele falou de várias áreas da administração pública. E é assim mesmo que acontece. Sendo assim, faremos uma pausa de uma semana, evidentemente, para continuarmos com as nossas outras atividades, mas retornaremos dando continuidade a esta entrevista absolutamente imperdível. Que Deus e Santa Rita de Cássia continue nos protegendo, abençoando e iluminando, especialmente aqueles que devem ter o comprometimento por delegação do nosso voto de cuidar e ter zelo por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.